Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Estamos lendo as aulas de Srilacharya Maharaj de 2011, outubro de 2011. Estamos quase no fim já do ano 2011, as aulas que tem no site internacional. E aí vamos passar para 2012, 2013, até chegar em 2021, que foram as últimas aulas de Srilacharya Maharaj. Então aqui, o título da aula é Pratique e Pregue. Na verdade, a pregação é a prática devocional mais importante. Não tem nada que deixa Deus mais feliz do que a pregação, falar sobre Ele. Hari Katha, da forma adequada, claro. Então vamos ler aqui o que Srilacharya Maharaj falou sobre isso. Essa aula aqui, ela foi dada para os devotos do Canadá, no dia 16 de outubro de 2011. É a continuidade da aula de ontem. O devoto pergunta assim para Srilacharya Maharaj. Só um minutinho que agora eu fiquei na dúvida se ontem nós terminamos a leitura da aula ou não. Deixa eu procurar aqui a aula anterior. Que era sobre o alicerce da fé, né? Deixa eu ver aqui se nós lemos tudo. Já lemos toda essa aula, então vamos agora começar realmente na aula que eu li o título. Só um minutinho para pegar a aula de novo. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer aí pelo Facebook. Então vamos lá. Pratique e pregue. Então o devoto pergunta para Srilacharya Maharaj assim, nós trabalhamos o dia inteiro, ele fala. E aí Srilacharya Maharaj fala, sim, você trabalha, mas quando tiver tempo, não perca o tempo falando tanto, não perca o tempo fazendo coisas inúteis. Nós, né, como diz aqui o devoto, nós trabalhamos o dia inteiro. As pessoas falam, eu não tenho tempo de fazer a vida devocional. Mas tudo é desculpa. Quantos minutos, alguns perdem horas por dia, olhando foto dos outros nas mídias sociais. Escutando o que o político fez, o que o outro político fez. Quanto tempo durante o dia nós perdemos com coisas inúteis? Comentando a vida do outro, fazendo fofoca sobre o outro. Então, se você concentrar... Claro, você tem que trabalhar para sobreviver, todo mundo tem que trabalhar para sobreviver. A não ser que você more em um templo, você se renda totalmente a Deus no templo, e aí vai ter comida, vai ter onde você morar. Mas a maioria da população, os grihastas, que moram em família, tem que trabalhar. Mas quanto tempo inútil você perde durante o dia? Quanto tempo inútil? Então... não é desculpa, eu não tenho tempo de praticar a vida devocional. Não é que nós não temos tempo, nós escolhemos mal o tempo. Nós canalizamos o tempo livre para coisas inúteis. Inúteis, claro, para a vida devocional. A mente gosta de tudo isso.
A mente adora falar mal do político, a mente adora ouvir falar mal do político, a mente adora ver um filme, a mente adora falar bobagem, mas a alma não. A alma não tem nenhuma relação com o desfrute dos sentidos. A alma não tem nenhuma relação com a mente. A alma só fica feliz quando você serve Deus. O único momento que a alma fica feliz é quando você serve Deus. E a alma nunca fica triste. Não a tristeza da alma. Quem fica triste é a mente. Você está com uma dor, você fica triste. Por quê? A mente. Você toma um analgésico para a dor. Isso prova que é a mente, porque Krishna fala no Bhagavad Gita. A alma não pode ser molhada, a alma não pode ser perfurada, a alma não pode ser secada. A alma não tem nenhuma relação com o mundo material. Uma droga que você usa não tem nenhum efeito sobre a alma. Então, essas drogas alucinógenas que alguns usam, falando que vai te conectar com Deus, é mentira. As escrituras Gaudiya Vaishnava falam isso, é mentira. A alma não tem nenhuma relação com uma substância que vai te deixar você num estado anormal de consciência. Por isso, a droga não é favorável à devoção. Nada disso daí é favorável à devoção. Por quê? Porque vai tirar a tua consciência. Vai te deixar num estado que você não consegue pensar em Deus, você não consegue cantar uma Mahamantra, você não consegue servir Deus. Se você ficar agitado, você também não vai conseguir servir Deus. Então, por isso a droga, qualquer um que usa droga, qualquer um que faça sexo ilícito, qualquer um que se intoxique com drogas, enfim, café e álcool, qualquer droga lícita ou ilícita, qualquer jogo que você faça, ou se você colabora com a matança de animais, você tem uma âncora. Você rema, rema, rema. O que quer dizer isso? Você rema, rema e não sai do lugar, porque a âncora está lá no fundo. Então você faz a prática devocional todo dia, mas você não tem nenhum avanço. Por quê? Porque você tem uma âncora. E a âncora são justamente você, quando quebra os 4 princípios. É a âncora. Os 4 princípios são a base que segura a vaca. As 4 patas da vaca. Cada um dos princípios que você quebra, você fica com um a menos. Então, vai chegar um ponto que a vaca só está com uma pata no chão, com uma perna, como que ela vai ficar de pé? E aí ela cai. Uma perna só que falta já dá problema. 2 pernas praticamente não consegue andar. Uma vaca com 2 pernas só não anda. Até com uma perna só ela tem muita dificuldade. Imagine com 2 pernas ou com 3 pernas a menos. Ela não anda, ela cai. Então a analogia é feita. A vaca, as 4 patas dela, cada uma representa um dos princípios que nós temos que seguir. Aquele que se intoxica com qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, ele não consegue ter austeridade. Amanhã é um dia de austeridade. Amanhã é o dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva. Nishinra Chaturdasi. O que quer dizer Chaturdasi? É o 14º dia depois da lua nova. O Senhor Nishinradeva apareceu. A hora que o sol se pôs, ele apareceu. Amanhã vamos falar disso. Mas amanhã é um dia de austeridade, por quê? Porque é jejum total até o horário que ele apareceu. Até a hora que o sol se põe, amanhã é jejum total. Isso é auspicioso para a vida devocional. Mas aquele que se intoxica, ele não consegue fazer esse jejum. Ele não consegue fazer o jejum de Ekadasi corretamente. Por quê? Porque ele perde a austeridade. Aquele que se intoxica, ele perde a austeridade. Aquele que colabora com a matança de animais, ele perde a compaixão. E assim por diante. Cada um dos princípios que nós quebramos, você não vai ter a qualidade. Então é importante você saber isso. Por que falar tanto? Todo mundo trabalha, disse Silachara Maharaj. Eu também trabalho, ele fala. Mas a gente trabalha para quê?
Para que você trabalha? O trabalho é para o Senhor Supremo, para o serviço ao Guru. O trabalho também é serviço ao Guru. Então, claro, trabalhe materialmente, porque se você precisa se manter, sustentar sua família, se manter, mas também trabalhe para Deus. O trabalho o foco não é trabalhar para você somente comer e se divertir. O trabalho maior é para servir Deus. O foco é servir Deus. Porque vida após vida nós já trabalhamos. Um animal também trabalha. Um pássaro também trabalha, ele tem o trabalho dele. Quando nós éramos pássaros, quando nós éramos cachorro, gato, nós também trabalhamos. Os animais trabalham na floresta, todo mundo trabalha. Cada um da sua forma, mas todo mundo trabalha. E se você trabalhar somente materialmente e não trabalhar para Deus, para servir Deus, na próxima vida você não vai ser humano. Por que Deus vai dar um corpo humano para você, se nessa vida você não usou ele, esse corpo humano que você tem, que eu tenho, para servir Deus? Deus não dá de novo. Você vai voltar como uma planta, como um animal, qualquer tipo de animal, depende do seu karma, depende do que você fez nessa vida e nas anteriores, você vai ter o corpo próprio para a próxima vida, adequado. Agora, se você serve Deus, um pouco que seja, você não se rendeu totalmente a Deus, a chance de você voltar a ser humano é maior. Porque o ser humano é o único que consegue servir Deus plenamente. O animal não consegue servir Deus por si só. Uma flor não consegue servir Deus por si só. O homem tem que colocar ela no altar, o homem tem que fazer uma guirlanda. A vaca, por exemplo, não consegue servir Deus. Se não tiver o ser humano que pega o seu leite, ou faça manteiga, ou faça queijo, ou faça panir, né, o queijo, ou faça iogurte e dê para Deus, ou o próprio leite puro. Se não tiver o ser humano, a vaca não consegue servir Deus. E o ser humano é o único que pode servir Deus, por si só, sem depender de outro ser para servir Deus, para ajudá-lo. Mas, se você não fizer isso, você não vai voltar com o corpo humano. Continuando aqui a leitura. Então, nós temos que trabalhar para Deus também. Tem um verso aqui que diz assim: ao honrar a praçada do Senhor, a praçada é o remanescente da comida de Deus. Ao honrar a praçada do Senhor, eu conquisto todas as ilusões mundanas. Nós lemos isso aqui outro dia, uma outra aula de Silachara Maharaj. Quando você come, quando você honra o alimento que Deus provou antes, isso vai tirar toda a nossa ilusão mundana. Gradativamente, claro, não é do dia para a noite. Não é assim, eu vou ir amanhã no festival, eu honro a praçada e na sexta-feira eu não tenho mais nenhuma ilusão. Claro que tem. Isso é gradativa, dia a dia, por isso nós devemos sempre honrar a praçada. Não comer boga de forma alguma. Não comer alimentos que não seja oferecido a Deus. Isso é muito ruim para a devoção. Quem come alimento que não é oferecido para Deus está cometendo pecado. Srila Govinda Maharaj falou isso. Mas nós demos uma aula só sobre praçada esses dias aí. Quem quiser está lá, não está no YouTube ainda, mas está no Facebook. Então você pode ver lá uma aula sobre praçada, quem quiser. Mas a praçada, ela tira toda ilusão material, mundana. Se você honrar a praçada, todas as reações ruins, elas serão removidas. Se você oferecer tudo a Gurudeva, isso se tornará um serviço devocional. Você trabalha, recebe algum dinheiro, algum salário, compra algumas frutas, compra um pouco de arroz, cozinha e oferece ao seu guru. Então, toda a reação ela será removida. Além da ação ser removida, além
de tudo isso de ruim que nós temos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, ser removido, você ainda ganha fortuna espiritual. Quando você oferece a comida para o Guru, oferece a comida para Deus. E você beneficia todo mundo, a fruta, a folha que você ofereceu, a verdura. Você beneficia o arroz, o feijão, o dal, tudo. Todo mundo se beneficia quando você oferece para Deus e para o seu Guru a comida, a boga. Então isso é muito importante. E aí o devoto pergunta agora, antes da pergunta tem mais um pouquinho aqui. Silachar Maharaj fala, se você oferecer tudo ao seu Guru, toda a comida, então toda a reação ela será removida. Você entende isso? Ele fala. É fácil ou não é fácil de entender? O devoto fala sim, sim Maharaj. E Gurudeva nos disse, ao mesmo tempo, para pregar. Além de honrar prasada, claro, nós temos que pregar, divulgar a consciência de Krishna. É o que Mahaprabhu mais gosta, é o que Deus mais gosta. E aí Silachar Maharaj fala, sim, claro, eu também quero isso. Pregue aí, pregue em todo lugar. Você pode falar com os devotos que vivem em Montreal. Ele está falando para o pessoal do Canadá, né? Também fale com eles. Você mesmo pode pregar para eles, sendo um devoto estrangeiro. Eles ficarão ainda mais felizes. Há uma grande comunidade indiana ao lado de Montreal. E todos eles vão para a concepção Mayavadi. A concepção Mayavadi ou Sahaja. A concepção Mayavadi é de impersonalismo. O Mayavadi ele acha que Deus não é uma pessoa, Deus é somente energia. É uma concepção errada. E o Sahaja é o imitador. Então, os indianos, os hindus que tem lá no Canadá, ao lado de Montreal, eles vão seguir os Sahajas e os Mayavadis. Então, Silachar Maharaj falou para o devoto, pregue a consciência de Krishna aí. Pregue para eles vão ficar felizes. Pregue para todos, a pregação é muito importante. Não há nada mais importante do que a pregação. Nem cantar a japamala, nem oferecer a boga, a comida para Deus. Nada é mais importante que a pregação. O que Deus mais gosta é a pregação. Você pode dizer a eles algo sobre a linha apropriada, sobre a linha de Srila Rupa Goswami Prabhu, a linha de Gurudeva, a linha de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, a linha de Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, a devoção pura de Bhaktivinoda Thakura, o livro Jaiva Dharma, eles ficarão felizes. Você será beneficiado e eles serão beneficiados através de você. Por isso Deus gosta muito que nós façamos a pregação. Além de beneficiar os outros, você vai ser muito beneficiado, porque Deus ficará feliz. Deus quer que a concepção correta seja distribuída. Então, somos poucos soldados. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, ele abriu guerra contra a Maya. Ele realmente abriu guerra contra a Maya. E nós somos os seus soldados. Mas nós somos poucos. Nós somos um grupo muito poucos de soldados que estamos pregando. E menores ainda, aquele que está na frente de batalha, que é o primeiro a tomar o tiro. São pouquíssimos esses que estão lá na frente de batalha, pregando todo dia, todo dia, todo dia. A maioria fica por trás.
Mas mesmo que você fique por trás, pregue para o seu familiar, pregue para onde você trabalha, pregue para crianças, pregue para o Uber, o motorista do Uber, pregue em todo lugar, não perca tempo. E quando você prega, disse lá Tiara Maharaj em outras aulas, você está pregando para si mesmo. Toda vez que você fala Harikata, você fala de Deus, você está reforçando o que Deus falou, reforçando o que o Guru falou. Quanto mais você prega, mais forte você vai ficar na linha devocional. Quanto mais você prega, mais o teu alicerce vai ficar forte. Foi a aula de ontem à noite. O alicerce forte, o concreto bem feito, com muito cimento, muito ferro de construção para manter o alicerce forte. Quanto mais você prega, mais forte é o teu alicerce. E quando você tem o alicerce forte, a base forte, a casa não cai. A chance de você cair e abandonar a devoção é muito pequena se você tiver o alicerce forte. E o alicerce é forte com Shiravana Kirtana, escutar falar de Deus e falar de Deus. Escutar a canção, escutar os santos nomes e cantar os santos nomes. Aí o alicerce ficará forte, cada vez mais forte. Srila Siddhar Maharaj, ele disse que se você tem algum conhecimento e não doa ele, não distribui, não compartilha esse conhecimento com os outros, com as outras pessoas, é ruim para você. Coisas ruins virão para você, assim como quando você tem dinheiro. Se você não servir ao Senhor Supremo, ao seu Guru, com esse dinheiro, alguma falha recairá sobre você. Vrita doça. Você tem capacidade para pregar e, se não pregar, será ruim para você. Isso é o que as Escrituras dizem. Nós temos que distribuir. O pouco que sabemos, nós temos que distribuir. Da mesma forma como disse lá Tiara Maharaj, se você tem dinheiro e você não doa para a consciência de Krishna, para distribuir a consciência de Krishna, o foco é distribuir a consciência de Krishna. Se você não doa para distribuir, isso vai te trazer problemas espirituais. A tua vida devocional não avança. Tem o caso muito conhecido de Srila Raghunatha Das Goswami. Ele só recebeu a misericórdia de Nityananda Prabhu e de Mahaprabhu depois que ele pagou todo o festival. Alimentar os devotos é algo que Krishna adora, mas não alimentar com boga, não, com praçada. Krishna adora que você pague a boga para ser cozida, oferecer a ele e depois distribuir para os devotos. Isso é uma das práticas que Deus mais gosta também. Ele deu a misericórdia para Raghunatha Das Goswami, porque Raghunatha Das Goswami pagou o festival total. É o festival de Panihati. Eu acho que vai ser em junho ou julho, nós vamos falar a aula inteira sobre isso. Depois que ele pagou o festival praçada para todos os devotos, Mahaprabhu aceitou ele. Nityananda Prabhu aceitou ele. Então, não deixa o seu dinheiro guardado. Tem pessoas que são avarentas, elas querem guardar. Eu tenho que deixar para o meu filho, eu tenho que deixar para o meu neto, eu tenho que deixar para o meu bisneto. Só pensa nisso. Cada vez quer guardar mais dinheiro. Isso é inapropriado para a vida devocional. É inapropriado. Se você guardar o teu conhecimento também, que você ganhou do teu guru de graça, porque um devoto puro, ele nunca cobra de ninguém para falar sobre Deus. Você recebeu de graça, você tem que distribuir isso de graça. Mas distribuir, temos que falar sobre Deus. Isso veio para nós sem pagarmos R$1, $1, €1, uma rúpia, nada. Veio para nós, por quê? Porque nós temos alguma fortuna espiritual. E nós temos que distribuir isso para todos, não guardar para nós. Mahaprabhu não gosta disso.
Se você guardar para você, ele não vai te dar a verdade. A verdade só chega para aquele que vai distribuir a verdade. Isso é Srila Siddhar Maharaj, também o livro dele, ele comenta que Mahaprabhu falou isso. Deixe-me ver onde eu parei aqui. Então, se você não pregar, isso vai ser muito ruim para a sua vida devocional. As escrituras dizem isso. Pregue em diferentes áreas locais. Visite o lado de Montreal. Ele está falando agora especificamente para o devoto lá do Canadá, né? Mas isso se aplica a todo mundo. Ele fala, divulgue, né? Para diferentes locais. Visite o lado de Montreal, às vezes. Pregue, convide as pessoas para a sua casa, ele está falando, né? Na verdade, lá não tinha templo na época. Agora aqui, por exemplo, em São Paulo, tem um templo. Então, pregue para as pessoas e convide elas para vir ao templo. Amanhã vai ter no festival, convide a pessoa, convide um parente, convide um amigo. Fala, vamos lá, vai ter um festival, uma festa. Vai ter comida. Você, se quiser, doa. Se você não quiser, não doa. Não, nós não estamos querendo dinheiro. Nós estamos querendo distribuir a consciência de Krishna, que foi o que o Guru pediu. Se você quer dinheiro, vá trabalhar com a profissão que você tem. Se você não tem profissão, vá estudar, vai fazer um curso e trabalhe. Você não pode querer ganhar dinheiro com a consciência de Krishna, nem com nenhuma religião. Então traga amanhã, traga algum amigo, traga um parente, traga as pessoas para o templo. Ou para casa, aqui no caso, lá, porque lá não tem templo. Fale com as pessoas, elas ficarão mais felizes. Dessa forma, a comunidade aumentará. E a comunidade terá prazer. E quando for para a América, quando eu for para a América, Srila Maharaj fala, eu também posso ir para o Canadá. O devoto pergunta assim, isso seria muito bom, você pode organizar algum programa, alguns devotos e eu posso ir fazer algum kirtan, cantar, falar um pouco Harikatha, falar sobre Deus, pregar e organizar alguma comunidade. E nós podemos dar palestras, ok? Ele pergunta. E assim acaba essa parte da aula, vamos ver se tem a continuidade. Então, essa parte da aula aqui foi falado sobre pregar, né? A importância de pregar. Pregar é muito importante. Agora vamos para um outro dia aqui. Uma outra aula. Deixa eu olhar se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Se alguém tiver perguntas ou comentário, pode fazer. Não se acanhe. A pergunta de um pode ser a pergunta de vários. Por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta, mas podem fazer, fiquem à vontade. Se tem alguma pergunta sobre o assunto que falamos ou qualquer assunto espiritual, pode fazer. Então, Srila Maharaj, ele dá uma aula agora para o pessoal do Equador. Veja só, Srila Maharaj, ele era assim. De manhã ele dava aula online para uma turma, à tarde para outra, à noite para outra. Quando ele não estava pregando, nos vilarejos ainda, da Bengala, enfim, dos vilarejos ainda. Ele praticamente pregava o dia inteiro.
Silatara Maharaj era assim, ele não falava só da boca para fora, você tem que pregar. Não, ele pregava o dia inteiro. Quando ele não estava pregando, ele estava fazendo outro tipo de serviço devocional. Como o de Shila Govinda Maharaj, o seu guru, ele era uma máquina de serviço devocional. Ninguém conseguia acompanhar Silatara Maharaj, de tanto serviço que ele fazia. E a ênfase dele era a pregação. A pregação é a ênfase dele. E ele sempre falou isso para nós. Pregue, pregue, pregue. Fale de Deus para os outros. Ah, mas a pessoa pode falar, mas eu não sei quase nada. Mas o pouco que você sabe é mais do que a maioria, que não sabe. Às vezes a pessoa nunca escutou, nem ouviu falar Hare Krishna. A maioria da população mundial nunca ouviu falar essas duas palavras, Hare Krishna. Peça para a pessoa, converse com a pessoa e fala Hare Krishna. Se a pessoa falar Hare Krishna, ou só escutar você falar, ela já tem algum benefício. Você já colocou alguma fortuna espiritual naquela alma. E na próxima vida, mesmo que ela nunca mais ouça isso, ela não entre no templo, nada, em alguma vida ela vai ter um contato maior. Por quê? Porque você colocou um pouquinho lá. Você colocou um pouquinho de fortuna espiritual lá, de Sukriti. Então, fale, não tenha vergonha. Se a pessoa te xingar, não há problema. Silatara Maharaj, como eu já falei várias vezes, ele ia pregar de vilarejo em vilarejo. Uma vez, cuspiram no rosto dele. Ele estava na casa lá do pessoal, a pessoa levantou, um senhor levantou e cuspiu no rosto dele. Mas ele não parou de pregar. Não importa o que aconteça, não podemos parar de pregar. Não podemos ter vergonha de falar de Deus. Não há coisa mais importante, não há nada superior a falar isso. Falar de Krishna. Não há nada superior. Então, faça o que é superior. Vamos então agora ler essa aula. Silatara Maharaj fala assim: pegue-me como seu. O devoto fala: nós somos a sua família. Nós amamos você. O devoto fala para Silatara Maharaj: eu sou o seu discípulo. Eu sou o seu servo. E Silatara Maharaj fala assim: Prabhu, nós chamamos um ou outro de Prabhu. Prabhu quer dizer mestre, né? Então, Silatara Maharaj fala: Prabhu, eu sou o seu servo. Você é um discípulo de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Eu quero servi-lo, eu quero servir você. Se você puder me permitir servi-lo, eu ficarei ainda mais feliz. Veja só a humildade do Guru. Um devoto puro falando que ele quer servir um devoto, que ele quer servir uma pessoa iniciada. E Silatara Maharaj falava isso com os devotos Srila Bhaktivedanta, ele falava com os devotos Srila Siddhar Maharaj, ele falava isso para os devotos de Srila Govinda Maharaj. Até para os devotos dele ele falava: eu quero servir você. Isso é um sintoma extremo de humildade. Não tinha nada de arrogância nele. Ele comia com todo mundo, a mesma coisa que todo mundo comia, ao lado dos devotos. Não tinha arrogância, não tinha estrelismo. Nós não temos nada e já nos achamos a última bolacha do pacote, como o pessoal fala. Mas Silatara Maharaj não, super humilde, super tolerante. O devoto fala assim: obrigado, Maharaj, mas nós somos apenas os seus servos. E aí Silatara Maharaj fala assim: somos da mesma família, Prabhu. Você está no meu coração. Se você pode me aceitar com amor e carinho, como o seu servo, como o seu próprio homem, essa é a minha felicidade, essa é a minha alegria. E ele continua falando assim: vocês estão fazendo este programa hoje e eu estou muito, muito feliz em ver todos vocês, em ver os seus rostos sorridentes,
e o seu bom humor. É muito bom tudo isso. Me deixa muito feliz. Eu posso ver todos vocês hoje e isso me deixa muito feliz. Eu posso sentir o meu Gurudeva e sentir que Gurudeva, ele está me dando a misericórdia. Caso contrário, por que tantos devotos me manteriam? Eu não tenho nenhuma qualificação ou qualidade, mas simplesmente porque os devotos eles têm amor e afeição por Gurudeva, porque eles pensam em Gurudeva, eles dão suporte a Gurudeva, eles dão suporte a Guru Maharaj, eles seguem a linha de Gurudeva. Por essas razões, eles me mantêm. Eu sou um garoto, disse Lachar Maharaj, mas os devotos, eles me guardam, eles me protegem em seus corações. É a minha boa fortuna. É muito boa fortuna minha. Então, Lachar Maharaj aqui, ele continua com a humildade, né? Ele fala, vocês só estão me dando suporte porque vocês gostam de Gurudeva, vocês gostam de Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Também eu quero, ele diz, aprender espanhol. Nem sempre eu consigo um bom professor. Espero que mais tarde eu possa dar palestras em espanhol. Infelizmente, nós não conseguimos ver isso. Mas Lachar Maharaj, ele já entendia o espanhol. Na verdade, ele era muito inteligente, muito inteligente. Ele aprendeu russo em poucos meses. E o russo é muito difícil de aprender. Ele aprendeu um pouco de espanhol, ele não falava, mas ele entendia. Ele entendia que o idioma é espanhol. Infelizmente, nós não conseguimos ouvir ele dar uma aula em espanhol. Mas não tem problema, as aulas foram dadas em bengali, em inglês, e são traduzidas. Mas ele estava estudando espanhol. Quando os espanhóis vêm, eles sempre falam comigo em inglês. Mas eu quero poder falar bengali, espanhol. Isso é bom. Às vezes, eu também... Alguns devotos, eles não entendem a minha língua, o meu idioma, e eu não entendo o idioma deles. Mas é uma conexão de coração para coração. Eu posso perceber o que eles querem e eles podem perceber o que eu quero. Sem qualquer linguagem. Nenhum idioma é realmente necessário. Assim como um cachorro e o dono do cachorro, a linguagem deles, do cachorro, é diferente da linguagem do dono. Mas o dono, ele sabe o que o seu cachorro quer. E o cachorro, ele sabe o que o seu dono quer. Então, Lachar Maharaj está falando isso, e nós temos isso também nas escrituras. Quando Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, ele escreveu Sri Chaitanya Charitamrita, a escritura, ele colocou vários versos em sânscrito. Ele escreveu em bengali, mas ele colocou vários versos em sânscrito. E as pessoas criticaram ele, os contemporâneos dele criticaram ele. Você colocou tanto sânscrito, ninguém aqui sabe sânscrito. E o que ele respondeu? A alma entende qualquer idioma. Se você escutar uma aula em sânscrito, em bengali, em inglês, em russo, ou qualquer outro idioma que você não entenda, a sua mente, o seu intelecto não entende, mas a alma entende. E o importante é a alma. Hoje me mandaram um texto
é um sloka de Srila Govinda Maharaj que ele gostava muito. E ele falou, se você não sabe bengali, porque o sloka, aquele lá era em bengali, se você não sabe em bengali, se você não sabe o que quer dizer em bengali, ele diz, leia esse sloka em voz alta e ele vai entrar na sua alma. Não importa que você não compreenda o bengali. É o que Srila Maharaj está falando aqui. Não importa o idioma. Amanhã nós vamos ter uma aula com Srila Bhakti-Tilaka Maharaj. Amanhã, o dia do seu aparecimento, amanhã é o aniversário dele. Nós não vamos comemorar amanhã, porque também é o aparecimento do Senhor Nishinradeva. Então, a comemoração vai ser sexta-feira. Mas amanhã é o dia do aparecimento dele. E ele vai falar conosco através do Zoom. Amanhã eu vou colocar no grupo do Templo de São Paulo, é só para devotos, então não posso colocar aqui no Facebook. É só para quem está no grupo do Templo de São Paulo e para os outros devotos do mundo. E aí, quem quiser, é muito auspicioso, ver ele no Zoom, entrar no Zoom e ver ele. Se perguntarem quem você é, fala, eu escuto as aulas do Templo de São Paulo. Se você ainda não é devoto iniciado, eles vão perguntar o seu nome espiritual, provavelmente. Você fala, eu sou devoto, eu escuto as aulas do Templo de São Paulo. Pode falar o meu nome. E aí vão deixar você entrar no Zoom. E aí você pode ouvir da boca de lótus do Guru, ele falando para nós amanhã, no dia do seu aparecimento. E isso é muito auspicioso. Ele fala em hindi, mas é traduzido para o inglês e também para o espanhol. Mas mesmo que não fosse traduzido, como foi falado hoje aqui, lido, não há problema, a alma entende. O intelecto nosso não entende, mas a alma entende. Não importa a escritura entrar no nosso intelecto, a escritura tem que entrar na alma. Isso é a importância. A escritura tem que entrar na alma. O intelecto é bom para nós, para a nossa mente, nós ficamos mais satisfeitos. Se você escutar 1 hora de aula sem entender o que está sendo falado, desanima. A nossa mente é muito perversa. Você vai começar a bocejar, você vai querer pegar o celular na mão, você vai coçar a cabeça, você vai ficar impaciente, vai no banheiro, volta, vai no banheiro mesmo sem ter vontade de ir no banheiro. Por quê? Porque a nossa mente não aguenta escutar 1, 2 horas de aula sem compreender nada no intelecto. Mas o Guru falou, as escrituras falam. O importante é a alma entende. Não tem problema de escutar uma aula em bengali, uma aula no idioma que você não entenda. Não há problema algum. Nenhum problema. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Amanhã de manhã nós vamos ler um texto dos gurus da nossa missão falando sobre o dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva, a nossa relação com o Senhor Nishinradeva, que é diferente de outras missões. Srila Siddharmarji deixou claro qual que é a nossa relação com o Senhor Nishinradeva. Vamos falar tudo isso amanhã. Por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém fez nenhum comentário aqui. Pelo menos não aparece para mim aqui. Deixa eu ver no outro aparelho. Cada aparelho, às vezes, aparece alguma coisa. O celular aparece o iPad aparece outra coisa. Vamos ver aqui no celular. E vamos cantar, então, o Nama Sankirtan Hari Harai. Só vou olhar aqui se alguém fez algum comentário ou pergunta. Por enquanto, não. Nenhuma pergunta. Então, vamos cantar agora todos juntos o Nama Sankirtan Hari Harai. Fazer o Yuga Dharma, o Dharma da Era, é o canto congregacional dos santos nomes. A importância de nós termos boa associação e cantarmos o santo nome. E o santo nome não é só uma mantra Hare Krishna. Essa canção aqui, Mahaprabhu iniciou o Harinama Sankirtan, o Yuga Dharma, a religião da Era, com o início dessa canção. Então, cantem juntos. Quem não tiver ainda as canções, eu estou vendo que o Rodrigo está aí, não sei se ele está aí conosco até agora, eu posso te passar o livro em PDF de canções com a tradução para o português. Eu posso te passar.
e aí você pode acompanhar com a gente depois, gradativamente, cantando conosco, porque é muito auspicioso. Então vamos lá, Nama Sankirtan, Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Moha Giridhari Gopinath Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadara Shiva Sadi Gaurabhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Gauri Charana Bandha Jai Gosai Gauri Charana Bandha Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jahute Vinanasha Vishnapura Jai Goshai Jaruni Tarada Jai Gosai Charanuni Charada Subhaka Harimu Brahmachara Prasabala Padarimu Mura Panchagra Radhe Charana Shivi Bhakta Sannibha Radhe Charana Shivi Bhakta Sannibha Janame Janame More Abhila Janame Janame Morare Abhila Jai Gosai Jabe Prache Koilavaso Jai Gosai Jabe Prache Koilavasa Radha Krishna Nitya Leela Gaurila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Gaurila Prakash Anande Bola Hari Branja Vrindavan Anande Bolo Hari Branja Vrindavan Anande Bola Hari Branja Vrindavan Anande Bolo Hari Branja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Vaishnava Pada Bandhu Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Bandhu Koriyasha Hare Ram Sankirtan Hare Ram Hare Ram Sankirtan Hare Ramadas Hare Ram Sankirtan Hare Ramadas Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari, Gaura Gaura Gaurari, Gaura Gaura Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari. Dayamitai, Doya Gora, Dayamitai, Doya Gora, Dayamitai, Doya Gora, Dayamitai, Doya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos aqui a Malini Devidasi conosco, o Ishan Krishna Prabhu, a Amrita Devidasi e o Adipurusha Prabhu. Temos aqui também o Raghunanda Prabhu conosco. Deixe-me ver quem mais. O Rodrigo. Rodrigo, acho que é a primeira vez que ele participa da live. Hoje está participando. O Vrajaraja Prabhu também conosco. Deixe-me ver quem mais aqui. A Shrimati Devidasi conosco também. O que aparece para mim são esses. Se tiver mais alguém, eu não falei o nome, me desculpa, mas é o que apareceu para mim. E se tiver alguém que ficou também, não quer aparecer, não há problema. O importante é participar da transmissão. O importante é escutar.